A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor, amigos e amigas, como é bom poder estarmos juntos mais uma vez, para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria de mais uma vez poder compartilhar com os irmãos um texto das Escrituras Sagradas. Palavra esta que é infalível, inerrante, única, suficiente. Ela é apta para discernir as intenções do coração, para dividir alma e espírito juntas e medulas. Ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente. É a palavra de Deus que é poderosa em Deus para destruir fortalezas e sofismas, para salvar o homem dos seus pecados, das suas mazelas, das suas imundícias e imoralidades, porque aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho de Deus. Desde já eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que Deus possa te abençoar tremendamente. Você que é novo por aqui, gostaria de pedir humildemente que você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, é muito importante para a gente. Seja bem-vindo ao nosso canal e que Deus possa te abençoar, que a palavra que eu trago hoje possa trazer mudança na sua vida, na sua casa, na sua família. Aos irmãos que estão presentes conosco aqui nesse momento, que Deus possa os abençoar de uma maneira tremenda e especial. É muito bom poder estar junto com os irmãos e podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quero mandar um abraço a todos os irmãos, a todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, espalhadas aí pelo Brasil afora, que Deus possa os abençoar de uma maneira tremenda e especial. Quero mandar um abraço também a todos os membros da Igreja Batista de Getsemane, que Deus possa continuar abençoando os irmãos de uma maneira poderosa e tremenda. Aos irmãos da Batista da Lagoinha, que Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Aos demais irmãos de todas as denominações, de todas as igrejas, que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente. Vamos falar com Deus e pedir que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado pela Tua palavra que será exposta diante de nós. Obrigado, Espírito Santo, que esta palavra ache guarida no nosso coração, no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, que neste momento nos assiste pela internet, pelas redes sociais. Que Deus possa os abençoar de uma maneira poderosa e tremenda. Que esta palavra que será liberada aqui, ela ache guarida nos corações. Porque o Senhor não tem compromisso com a minha palavra, mas com a Tua palavra. E pela Tua palavra o Senhor vela para que ela se cumpra. E nenhuma palavra que sai da boca do Senhor volta para Ti vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz. Ela tem endereço certo no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco e não te cales. Saque-me da Tua aljava, Senhor, que mais uma vez eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, de maneira poderosa e tremenda. Meu Deus, enquanto a Tua palavra é ministrada, que o Teu Espírito tenha liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, para libertar aqueles que estão presos, cativos, oprimidos na garra de Satanás, em seus pecados e mazelas, em imoralidades. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa descortinar o céu sobre nós, de uma maneira tremenda e especial. Esta é a minha oração, minha simples oração nesta tarde, neste momento de oração, neste momento de clamor. Pai, em nome de Jesus, irmãos que estão aqui presentes conosco, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco e não te cales. Exorta, ensina, corrige, redargue com mansidão e justiça. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, pois é a Tua palavra que vamos ministrar. Meu Deus, eu não tenho nada para oferecer. Meu Deus, que eu possa ser boca do Senhor ao coração do meu irmão, da minha irmã, na vida deste e desta, ó Deus, que me ouve, Senhor, pela internet, pelas redes sociais. Seja no seu carro, no automóvel, seja, ó Deus, na sua casa, seja no seu local de trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus. Seja, meu Pai, quem sabe, ó Deus, aí teve a sua liberdade, ó Pai, reprimida. Meu Deus, está preso numa penitenciária. Meu Deus, está, quem sabe, ó Deus, aí hospitalizado em um leito de enfermidade. Meu Pai está hospitalizado, meu Deus.
Pai, em nome de Jesus, aquele que está no orfanato, aquele que está no asilo, meu Deus, aquele que está, meu Deus, em uma casa de recuperação, uma clínica de recuperação, meu Deus e meu Pai, fale conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Em meio a tantas vozes, meu Deus, nós queremos ouvir unicamente a Tua. Espírito Santo, eu quero mais uma vez neutralizar, desabilitar e desautorizar toda atuação de espíritos malignos, espíritos imundos agora, no mundo espiritual, sejam amarrados, destruídos, queimados, em nome do Senhor Jesus. Quero estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, aqui neste lugar, em nome de Jesus. É em nome de Jesus, quem crê e acredita diz, amém. Amém, meus irmãos. Olá, eu sou o pastor Richard, Estamos aqui simplesmente para servir aos irmãos da melhor maneira possível. Que Deus possa vos abençoar de uma maneira tremenda e especial. O texto que o Espírito de Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um texto conhecidíssimo das Escrituras. Já foi tema de vários hinos, seriados, séries, filmes. É um texto fantástico, é um texto assim que realmente marca, como todo o livro do profeta Ezequiel, ele é marcante, mas esse texto tem um tete especial, tem algo especial neste texto, pois revela o que muitas vezes eu e você estamos passando neste momento, Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Amém? Para te ajudar, o livro de Ezequiel está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Meus queridos irmãos, como todos os irmãos sabem, o reino de Israel, ele se dividiu em dois, em reino do norte, tendo como capital a Samaria, e o reino do sul, tendo capital Jerusalém. Como os irmãos sabem muito bem, o reino do norte foi dividido em 10 tribos, ficou com 10 tribos, e o reino do sul ficou com 2 tribos, E o reino do norte ele vai ser ali, destruído em 722, pelos assírios, que vão invadir e vão destruir o reino do norte, E o reino do sul, ali Judá, a capital é Jerusalém, ela vai ser destruída em 587 ali pelo imperador, pelo rei Nabucodonosor, rei ali de Babilônia, E Jerusalém ela vai sofrer 3 ataques, Vão ser 7 deportações, 3 ataques no período aí de 20 anos, onde o terceiro ataque vai ser um ataque fulminante e vai ser decisivo e vai praticamente arrasar a cidade de Jerusalém. E tudo por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência, por terem se afastado de Deus, por terem trocado o Senhor Deus Todo-Poderoso por ídolos feitos por mãos humanas, e principalmente pela idolatria do coração, pela rebeldia que é intrínseca ao ser humano quando se afasta de Deus, o Todo-Poderoso. Ezequiel, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é um profeta que vai profetizar a queda, a destruição de Jerusalém, E esse vai ser o profeta, ele vai ficar com os pobres que serão deixados para trás depois das deportações, da destruição. Ezequiel vai ficar ali com os pobres, com aqueles que foram deixados à mercê da própria sorte, Ele vai ficar ali. Ezequiel ele vai ser levado e vai ficar com o povo ali, no rio, junto ao rio Quebar, E o profeta Daniel também, Ezequiel ele foi contemporâneo também do profeta Daniel. Daniel e os seus amigos da primeira leva, ele foi levado para profetizar, para ser um canal de Deus dentro do império, dentro da capital, ali no palácio de Babilônia. Ele vai ser um profeta, vai ser uma referência de Deus, vai ser uma testemunha de Deus naquele lugar. Isso para mostrar para mim e para você que no meio dos pobres temos profetas, no meio do cativeiro temos profeta, mas também nós temos profeta também, assim como Daniel, para profetizar em meio aonde muitas vezes muitos homens e mulheres se corrompem, mas ali vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai testificar e vai testemunhar da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, não importa a circunstância. O
profeta, ele não é levado pelas circunstâncias, ele é levantado e aprovado por Deus, seja em qualquer situação, seja no momento de crise, seja no momento de glória, seja no momento que for. Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus profetas para profetizar. Deus nunca ficou sem uma voz profética na terra, e que Deus possa te levantar, não sei qual o contexto, mas que Deus possa te levantar por meio desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Mais uma informação para você: Ezequiel, ele era filho de sacerdote, né? E ele foi treinado para se tornar um futuro sacerdote em Jerusalém. Mas isso vai mudar por causa do pecado do povo, né? O templo vai ser destruído, e não havendo mais o templo, não há mais necessidade de se oferecer sacrifícios, não há mais ali, né, onde se cultuar. Então, mas mesmo assim, né, ali era um desejo humano, né? Já era mais, o profeta, ele não é tanto o homem como a mulher de Deus não é guiado por aquilo que os outros dizem ou fazem, né? É Deus quem cuida da nossa história. Se não tem sacerdote, então Deus vai levantar um profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, a melhor coisa que tem é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Eu não sei para que você tem lutado, não sei o que você tem investido, mas o que prevalecerá será a vontade de Deus. Não lute contra a vontade de Deus. Talvez o que Deus tem para você é algo muito melhor, e você está lutando a sua própria vista, o seu próprio ver, sobre algo que muitas vezes não é o que Deus tem para mim e para você, não é? Já parou para pensar que Ezequiel poderia ter se frustrado? Pois ele aprendeu durante 25 anos ali o ofício do sacerdote, como que era oficiar diante de Deus, apresentar o povo para Deus, e de uma hora para outra ele vê todos os seus projetos, todos os seus planos, todos os seus sonhos arruinados, destruídos, e inclusive pelo próprio Deus. Deus mudou toda a situação, Deus mudou tudo, e ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali, pois Ezequiel era esperto, e também o seu pai o ensinou muito bem no caminho que devia andar. Mas o povo, pela rebeldia, pela dureza de coração, né, desobedeceu a Deus. E Deus, como forma de castigo, trazer o povo ao arrependimento, né, trazer o povo novamente para si, Deus mudou a situação. Então, Ezequiel não vai ser mais um sacerdote, mas Deus tem algo para ele. Não é sacerdote, mas Deus tem o profeta Ezequiel para levantar no meio do povo. Amém, meus queridos irmãos? Vamos em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo de número 37. Amém, meus queridos? Nós vamos tentar comentar versículo por versículo aquilo que o Espírito de Deus traz ao nosso coração. Amém, meus queridos irmãos? Bendito seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, também uma informação importante e interessante para nós é o seguinte, que Israel ela sofreu 3 percas. Isso é muito importante aqui, porque são 3 percas significativas. A primeira perca que Israel vai sofrer é a perca dos muros. E muro fala de proteção, né? Israel vai perder a proteção de Deus. Israel vai perder a proteção do Senhor. E Israel perdendo os muros, ela vai ficar vulnerável aos ataques do inimigo. E talvez eu estou falando com pessoas que estão vulneráveis ao ataque de Satanás, ao ataque das doenças, ao ataque impetuoso do pecado que luta todos os dias para nos derrubar. Então, é o desejo de Deus restaurar os muros, e isso vai acontecer em nome de Jesus. A segunda perca que Israel vai sofrer é a perca ali, né, do templo, e o templo fala de adoração. O templo fala da adoração. Existem crises na nossa vida, situações na nossa vida que nos fazem, que tentam roubar de nós a adoração ao Senhor. A adoração. Lembrando que a adoração a Deus ela é atemporal e ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias à nossa volta. Não é? Não depende. Para adorarmos a Deus não precisamos estar bem ou estar mal, porque é algo que flui de dentro de nós, do nosso relacionamento com Deus, que nunca falha e que nunca falhou. Uma terceira perca que Israel vai sofrer é a perca da arca. Uma perca muito significativa também, porque a arca representa, né, a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. E por que eles vão sofrer essa perca? Única e objetivamente por causa do pecado. O pecado
tem como consequência você perder a proteção de Deus. O pecado tenta roubar a adoração a Deus, e o pecado também tenta roubar a presença de Deus. E muitas das vezes, quando o pecado rouba a presença de Deus, o pecado tenta preencher com a presença do ser humano. Porque o pecado, esse pecado que nós conhecemos, é tudo aquilo, né, que muitas vezes começou lá no Jardim do Éden. Foi o que? Entre Adão e Eva querer ser como Deus. E este é um grande pecado. É quando nós queremos agir, falar, fazer, pensar como se fosse Deus. Nós queremos viver alheio de Deus. Não queremos mais ter Deus dominando a nossa vida, Deus nos falando, nos direcionando. Nós queremos muitas vezes assumir o barco da nossa história, e isso é perigoso, pois quando o pecado faz isso, meus queridos irmãos, a presença de Deus, ela se vai. A presença de Deus não sai por causa de doenças, por causa da pobreza, por causa da falta de intelectualidade, nada disso. A única coisa que nos afasta de Deus, não afasta Deus de nós, mas nos afasta de Deus, é o pecado. Porque Isaías vai dizer que as vossas transgressões, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, o pecado é algo terrível. É o maior mal da atualidade, é o maior mal da humanidade. É um vírus muito mais perigoso do que esse vírus que está, supostamente circulando por aí. Meus queridos irmãos, tomamos muito cuidado com o pecado. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo de número 37. O versículo 1. Tem alguns ensinos para nós aqui. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1. Amém? Glória a Deus, os irmãos acharam, amém? Bendito seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? E veio sobre mim a mão do Senhor. Olha que coisa interessante. Veio de forma soberana, sem mandar e-mail, sem mandar recado, sem mandar o WhatsApp, sem perguntar, sem nada. Simplesmente veio a mão do Senhor. Ela veio, sem perguntar se podia, se tinha tempo, se tinha ali um tempinho. Simplesmente essa mão veio de forma soberana, de forma poderosa. E essa mão não veio por baixo, não veio de lado, ela veio sobre. E veio o que? Sobre mim. Existem situações onde que é necessário a mão de Deus vir sobre nós. É importante você lembrar disso. Porque antes de qualquer situação, antes de qualquer circunstância, antes de qualquer vale, antes de Deus nos levar no vale, primeiramente vem as experiências com Deus. Antes de termos experiência com o vale, primeiramente vem as experiências com Deus. Porque são essas experiências que vai trazer maturidade, vai robustecer a nossa fé, vai amadurecer a nossa fé, para que possamos enfrentar e passar de maneira vitoriosa pelos vales da vida. Não é verdade? Veio sobre mim a mão de quem? A mão do Senhor. Não foi a mão do inimigo, não foi a mão de A, não foi a mão do homem, não. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Então a mão do Senhor sempre antecede a sua ida para o vale. Guarde bem isso. A mão do Senhor, ela sempre vai anteceder os vales por onde nós vamos passar. Vales esses que muitas vezes nós vamos ir porque Deus vai nos colocar. Talvez eu estou falando com pessoas que estão passando pelo vale, e Deus tem princípios para você aqui. Talvez eu estou falando neste momento com pessoas que não estão ainda em nenhum vale, mas eu quero te dizer algo. Não é profetizando, mas quero te dizer uma certeza. Se prepare, pois você vai, uma hora ou outra, passar por algum vale da vida. E é importante que antes de você ir para este vale, primeiramente você tenha experiências com a mão de Deus. E talvez eu estou falando com pessoas que passaram por vales. E você talvez não sabe por que você passou, mas aqui tem um segredo. Sabe por quê? Por causa da mão. Foi essa mão que fez você passar. É essa mão que te acompanhou toda a trajetória do vale que você passou.
O segredo do vale é a mão de Deus, pois a mão representa a presença de Deus, a maturidade com Deus, experiência com Deus. Então guarde bem isso, que antes de toda a experiência com o vale, primeiro vem a experiência com a mão, a experiência com Deus, porque a mão na Bíblia ela fala de identificação, ela fala de identificação. Quando o povo trazia a sua oferta ao sacerdote, ou trazia ali um animal para ser sacrificado, representando ali aquele homem ou aquela mulher, representando os pecados da nação, o sumo sacerdote pegava, colocava a mão na cabeça daquele animal era degolado, e aquela mão representava que os pecados daquele homem, daquela mulher, daquela nação estavam sendo passados, transferidos para aquele animal. Então é assim também, a mão de Deus, por isso que eu e você precisamos estar debaixo das potentes mãos de Deus, porque é essa mão que vai garantir o sucesso, a vitória no meio do vale. Vamos continuar? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair. Lembra? A mão? Essa mão que veio é a mão que fez sair. Sair de onde? Sair do comodismo. Muitas vezes Deus nos permite ir para o vale por causa do comodismo. Muitas vezes nós deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor, de clamar, de jejuar. Então, de vez em quando, Deus permite a gente passar por alguns vales, sabe para quê? Para a gente sair do comodismo, sair daquela vida. Quem sabe a gente precisa de uma resposta de Deus, a gente precisa conhecer o que está acontecendo à nossa volta. Então a mão de Deus vem e nos faz sair. Eu não sei em que situação espiritual que você está. Talvez você está no comodismo, está em uma vida de pecado, está em uma vida de total desobediência a Deus. Não sei como está a sua vida espiritual, mas ei, quero te dizer uma coisa: a mão de Deus, ela virá sobre você, e essa mão vai fazer você sair da situação em que você se encontra. Talvez você esteja numa situação de marasmo, você esteja fraco, não é? Eu não sei qual é a situação que você está, mas é esta mão que vai vir, vai fazer você sair da situação, da posição que você está. E uma coisa interessante, que Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. No Espírito do Senhor. Olha que coisa interessante. Tem muita gente querendo sair do vale, tem muita gente querendo ter experiências com Deus no vale, mas na carne, na força do seu braço. E não é assim que se resolve. Não é assim, meus irmãos. Não é assim, mas é no Espírito. Não tente resolver a sua situação no vale na carne, na força do seu braço, na sua intelectualidade. Mas não. É a mão do Senhor que faz você sair no Espírito. No Espírito. E essa mão que veio sobre ele, que fez sair no Espírito, fez o que? Me pôs. Essa mão vem, faz sair e pôs. Aonde? No meio. E pôs o que? No meio. Não pôs de um lado, não pôs no canto, me pôs no meio. Me pôs no meio. No meio. No meio. Por quê? É no meio que você vai ter uma real visão, uma contemplação maior do que realmente está acontecendo, não é? Quando você está no meio, você tem uma visão mais ampla do que realmente está acontecendo. Não tem como esconder, não tem como se eximir, não é? Resta uma única solução: posicionamento, é se posicionar, não é? Quando você está no meio, você vê o que está acontecendo à sua volta. Talvez o vale que você está é para que você possa ver o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo na sua família, o que está acontecendo na sua empresa, é para que você possa ter uma visão ampla do que realmente está acontecendo com você, o que realmente está acontecendo à sua volta, ao seu redor. E isso é uma graça de Deus. Deus permitir que você veja o que realmente está acontecendo. E para isso, essa mão vai te colocar onde? No meio. Para quê? Para que você se posicione diante dessa situação a qual Deus está te permitindo você ver claramente o que está acontecendo. Muitas vezes nós queremos mascarar a nossa situação. Muitas vezes nós queremos mascarar a nossa vida. Mas quando a mão de Deus vem e nos faz sair no Espírito,
Deus então nos coloca no meio, e no meio nós temos uma visão real da realidade do que está acontecendo à nossa volta. E me fez sair, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus não perguntou para Ezequiel, posso te levar? Ezequiel, você quer ir? Ezequiel, você teria um tempo, você gostaria? Não. E pôs ele no meio de um vale. Não pôs no meio de um cemitério, mas no meio de um vale. Não pôs ele no meio de um jardim, mas pôs no meio de um vale. Vale que estava cheio de ossos. Não era uma visão agradável aos olhos. Mas é assim. Para que haja restauração, para que haja cura, para que haja avivamento, é necessário nós vermos o que realmente está acontecendo. E é somente no Espírito que nós temos condições de realmente ver o que está acontecendo. É somente no Espírito. Na carne nós podemos até maquiar, mas no Espírito não tem como enganar. Principalmente quando é Deus que nos leva. Então, para que haja restauração, primeiramente Deus precisa pegar você, levar você, fazer você sair, te colocar no meio, para que você tenha um real vislumbre, que você possa ter uma visão mais ampla, uma visão mais ampliada do que realmente está acontecendo à sua volta, para que você veja que não está tudo bem, alguma coisa está errada, e Deus não está te colocando ali para que você se misture. Não é porque Deus te colocou no meio que você vai se tornar do meio. Não é isso. Mas é que para que você possa ver. Para que você possa ver o que realmente está acontecendo. E era um vale que estava cheio de ossos. Olha que coisa interessante. E me fez passar. O vale que Deus te colocou não é para você ficar, é para você passar. Lembra? É a mão que te veio, é a mão que veio, é a mão que te fez sair, é a mão que te pôs, né? Te colocou no meio. E essa mão vai te fazer passar. Não é para ficar, é para passar. Vai passar esse vale. Não sei qual vale que você está enfrentando, mas vai passar. Tem dia, tem hora, tem ano, tem horário, tudo marcadinho, direitinho, para passar. Esse vale não é com o intuito de te matar, mas é que é para que você possa ver o que realmente está acontecendo, para que você se posicione diante dessa situação a qual Deus está te mostrando. Talvez é o vale da sua família, o vale do seu ministério, o vale da sua empresa, quem sabe é a sua vida. Esse vale é a sua vida. Não é uma vida fraca de oração, fraca de jejum, fraca de testemunho. Você se acomodou, se esfriou. Mas não é para ficar, é para passar. Para passar aonde? Em volta deles. Em volta deles o quê? Dos ossos. Para passar em volta. E por que passar em volta? Olha que coisa interessante. Se eu sigo em linha reta, eu vou ver aquilo que está à minha frente. Posso dar uma olhada e tal, mas vai passando rápido, passo despercebido. Então, eu não me atento aos detalhes, porque eu estou passando ali. Mas não, ele fez Ezequiel dar voltas. Dar voltas ao redor do vale. E quando eu dou volta, eu consigo ver tudo que está à minha volta. Eu vou dando voltas. E quanto mais voltas eu vou dar, eu vou ver que tem alguns detalhes que até então muitas vezes passam despercebidos. Mas esta mão levou em espírito, que fez passar o quê? Em volta. Então começou a dar voltas. Volta. Em volta de quê? Em volta dos ossos. Para que realmente, quando ele for dar aqui a descrição, ele seja preciso, ele não engana.
Ele não maqueia. Não vai falar aquilo que ele acha, mas ele vai falar aquilo que ele vê. E me fez passar em volta deles. Então, ou seja, isso fala de maturidade. Isso fala de experiência. Vai dando voltas. Vai dando voltas. Ele tinha uma primeira impressão, tinha um certo preconceito, mas agora ele está dando voltas. E quanto mais voltas ele vai dando, ele vai vendo todos os lados, todos os ângulos, o que realmente está acontecendo. E lembra que ele está no meio, dando voltas ao redor deles. Não por cima deles, mas ao redor deles. Não é para pisar nos ossos, mas em volta deles. Não é para passar por cima, é em volta deles. É em volta deles. Em volta. Dando voltas. E eis que era o que? Agora ele vai chegar, vai dar uma descrição. Ele vai descrever o que está ali. E eis que eram muito numerosos. Quantidade. Eram numerosos. A cada volta que ele dava, ele, tinha 50. Dá mais uma volta, vi 60. A cada volta que ele vai dando, ele vai tendo a sua visão ampliada. Ele vai tomando mais ali um método que ele vai tendo a sua visão do que realmente está acontecendo. Ele vai dizer quantitativamente o que está. Eram numerosos. Muito numerosos. E uma coisa interessante que ele diz sobre, por cima. Não sobre, por baixo, mas sobre. 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 Ou seja, Deus está mostrando para Ezequiel, Ezequiel está sobre. Eu não permiti que ainda que sejam ossos, fossem enterrados. E se não forem enterrados, porque ainda há esperança. E por isso que eu te trouxe aqui, Ezequiel. Por isso que eu te trouxe. E fez passar em volta deles, eles que eram muito numerosos, sobre. Talvez eu estou falando com alguém, neste momento, que Deus não permitiu que você fosse enterrado. Deus não permitiu que enterrasse os seus sonhos, os seus projetos. E Deus está te levantando como profeta no meio desse vale. Sua casa, sua família, seu ministério. Deus te levantou como profeta. Deus fez você andar em volta. Não é para pisar, mas é para que você possa ter um real acompanhamento do que está acontecendo. Onde você vai ter uma conclusão exata, certa do que realmente está acontecendo. São numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. São numerosos, mas sem qualidade. Sequíssimos. É o superlativo. Não estavam simplesmente secos, estavam sequíssimos. Então, ou seja, se encostasse, se desfazia, desfarelava. E Deus não permite que Ezequiel pise. Por isso que coloca no meio e faz ele andar em voltas. Não é porque ele está andando em volta que ele vai se misturar. Não é porque ele não se mistura com os ossos que também ele vai pisar. Ele não tem permissão para pisar. Está entendendo? Não é para pisar. Não é para destruir. É para dar voltas. Para dar voltas. E a gente vai entender o porquê que Ezequiel não pisou, não desfarelou, não terminou de acabar com tudo que estava ali. Deus não permitiu Ezequiel pisar, passar por cima, soprar, desfazer. Não. Ele vai dizer, são numerosos e estão o quê? Sequíssimos. É como muitas igrejas. São numerosos, mas estão sequíssimos. Não tem vida nenhuma. Estão secos. E é o que a gente vê por aí. Osso profetizando para osso. Muito perigoso. Muito perigoso. Nesse vale, ou você é profeta, ou você é osso. E hoje, por falta de profetas, nós temos ossos profetizando para ossos. É um osso machucando o outro, cutucando o outro, quebrando o outro. É osso saindo do seu lugar para ir mexer com o outro. Porque não tem vida
E quando não tem vida é assim, a gente machuca, a gente detona, a gente pisa, a gente fere. Não é verdade? É isso. Infelizmente, muitas casas estão assim. Família grande, mas estão secos. Casamentos secos, ministérios secos, pastores secos, igrejas secas. Vamos continuar. E disse-me, até então veio a mão do Senhor, né, de forma soberana, e agora, e disse-me, olha que coisa interessante, Deus levou ele, Deus colocou ele, Deus fez passar em volta, ele tirou uma conclusão, na mente dele, no coração dele, ele viu que são numerosos, são sequíssimos, e disse, filho do homem, ou seja, homem mortal, porventura viverão esses ossos? Você descreveu para mim que são, você ali no seu coração, eu sei que você sabe no seu coração que são numerosos e que estão sequíssimos. É impossível. Há uma impossibilidade aí. E como foi Deus que levou, Deus agora pergunta, filho do homem, porventura viverão esses ossos? A resposta ela é óbvia. Ezequiel vai fazer como eu e você, vai espiritualizar. É como se eu convidasse, se eu pedisse para você ir a uma certa cidade e avaliar um terreno que eu comprei, e que você trouxesse um relatório para mim de como é o terreno, se é bom, se é ruim, o que pode ser feito. E eu pago tudo, pago a sua viagem, pago a sua estadia. Você vai, passa ali alguns dias, avalia, né, tira fotos. E quando você volta para trazer o relatório para mim, eu te pergunto, e aí? E você diz, vai lá ver. Vai lá e vê. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Mas espera aí, se fosse para mim mesmo ir ver, eu não pediria para você ir, eu mesmo iria lá. E é isso que muitas vezes nós fazemos com Deus. Deus te permite passar por uma situação e Deus sabe o que está no seu coração. Mas o que é que você faz? Tu sabes, espiritualiza. E nós temos mania de espiritualizar as coisas. E muitas vezes o que Deus quer é o que? A sinceridade do coração. É que você seja real com Deus. O que Ele faz? Senhor Deus, tu sabes. Mas peraí. Eu pergunto para você, eu te coloquei aí e eu quero ouvir uma resposta sua. Se fosse, já que eu sei, então... Mas olha que coisa interessante. Olha o que Deus vai fazer. Então me diz, é Deus de novo falando, profetiza sobre esses ossos. É o seguinte, Ezequiel, eu sei o que está dentro do seu coração. Eu sei que você sabe. E eu sei que você sabe que é impossível. Mas você não me deu uma resposta. Como você não me deu a resposta que eu sei que está dentro do seu coração, eu vou fazer com que você profetize nessa situação que eu sei que para você é impossível. Como eu sei que você sabe que não tem jeito, eu sei disso, eu sei que você sabe, mas você não quis assumir. Então nessa situação de impossibilidade, de adversidade, de morte, de desesperança, você vai profetizar no meio do caos. É você, eu vou usar você. Porque você sabe que é impossível, mas eu vou usar você. Então muitas vezes nós temos que ser sinceros com Deus. Não tem jeito? Não tem jeito. Ele poderia ter sido sincero, Deus, realmente isso aqui não tem jeito não. Mas não, ele espiritualizou. E Deus sabe o que está no coração de Ezequiel, então Deus vai fazer Ezequiel
profetizar, mesmo contrariando as expectativas dele, que é de impossibilidade, que é impossível. Mas Deus vai fazer Ezequiel profetizar no meio da impossibilidade, que ele sabe que é impossível. Olha só, isso é Deus. E você vai dizer o seguinte, Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é a sua palavra, Ezequiel, porque a sua palavra você está guardando ela dentro do coração. O seu coração diz que é impossível, mas daquilo que é impossível, eu vou fazer possível, e por meio da minha palavra. Mas a minha palavra que vai soar por meio da sua voz, vai ser a minha palavra, mas por meio da sua voz, você vai profetizar a minha. E hoje nós temos muita gente desalinhada com Deus. É a voz dele, é a voz do profeta, é a voz da profetisa que fala, mas muitas vezes não está alinhada à palavra de Deus. Então você tem vozes, mas que não estão alinhadas à palavra de Deus. Vozes falando que Deus não falou. Vozes profetizando que Deus não mandou profetizar. Mas aqui Deus está dizendo aqui, ó, você vai profetizar a palavra do Senhor. E essa palavra vai sair por meio da sua voz. Mas esses ossos vão ouvir a minha palavra, que vai sair por meio da sua voz. A palavra é minha, mas a voz é sua, Ezequiel, porque eu sei o que está dentro do seu coração. E agora eu vou testar o seu coração agora. Eu vou expor o seu coração. Profetiza aos ossos, que você sabe que é impossível. Não tem mais jeito. E você vai profetizar assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E esse versículo é uma promessa. É uma promessa. Qual que é a promessa? Vou soprar o Espírito e vivereis. Vou pôr nervos. Nervos fala de ligamento. A palavra de Deus, ela faz isso. Eu vou trazer ligação. Eu vou conectar tudo que está desconectado. Eu vou fazer crescer carne. Carne fala de preenchimento. Olha que coisa interessante. Existem muitas situações onde há ligamento, mas não tem preenchimento. Mas Deus vai fazer dar ligamento e preenchimento. E sobre vós estenderei pele. Pele fala de cobertura. E porém em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Essa é a promessa. Mas aí, olha o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então ele está profetizando como foi ordenado, não é porque ele quer. Lembra? Que no coração dele ele sabia que era impossível. Mas como ele jogou a responsabilidade para Deus, Deus agora está fazendo com que ele profetize no meio da impossibilidade que ele sabe que é real. Então profetizei como se me deu ordem. Já falou com ossos alguma vez? Já conversou com o osso alguma vez? O osso ouve. O osso tem ouvido. Mas lembra que ele está profetizando segundo a ordem de Deus. E houve um ruído. Opa, peraí. Houve um. Muita gente quer ter a promessa. Mas para que essa promessa se cumpra, primeiro há um processo. E muitas vezes o processo não nos é revelado por Deus. Já parou para pensar nisso? Deus profetizou alguma coisa disso aqui, ruído? Hã?
Olha só que coisa interessante. E houve um ruído. Mas peraí, de onde que saiu esse ruído? Esse é o processo. Quantas vezes nós vamos profetizar e nós começamos a ouvir ruídos que não estavam no script. Opa, isso aqui não estava no pacote. Deus não falou nada sobre ruído, barulho. E é assim quando nós começamos a profetizar no meio dos ossos. Profetizar para os ossos. E lembre-se que para cada vale, Deus tem um profeta. Para cada vale, Deus tem um profeta. Ou você é vale, ou você é profeta. Ou você é osso, ou você é profeta. Se posicione. Se posicione diante de Deus. E houve um ruído. Olha que coisa interessante. Depois que profetizei, não. Enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Não foi depois que o culto acabou. Não foi depois do final da campanha. Mas foi no processo. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. Opa! Um movimento diferente. Um reboliço. Soprou alguma coisa diferente no vale. Oh. E não é um barulho de demônios do inferno, não é um reboliço de espíritos malignos, nada normal. É um reboliço causado por Deus. Deus não revelou o processo para Ezequiel. Deus falou que não é uma promessa, mas o processo não. E é assim comigo e com você. Vai acontecer alguns ruídos, alguns barulhos, um reboliço, alguma movimentação que muitas vezes você não esperava acontecer, mas isso é enquanto ele profetizava. Deus está testando que a persistência, a resiliência de Ezequiel é enquanto eu profetizava durante o culto. Não foi depois do culto, mas durante o culto, durante a campanha. Não foi depois, mas foi durante. Eis que se fez um reboliço e os ossos, lembra da estrutura? Estava toda destruída. A estrutura estava seca, estava jogada, caída sobre o vale. Toda a estrutura se achegaram e os ossos se achegaram, cada osso ao seu. Deus não trabalha com enxerto. Deus não faz enxerto. Deus não trabalha com próteses. Cada osso ao seu osso. Os ossos das mãos vieram, os ossos das pernas, dos pés, do tórax, os ossos da face, cada osso ao seu osso. Enquanto você profetiza, Deus está colocando a estrutura no devido lugar. Deus está estruturando tudo no devido lugar. Deus está colocando a estrutura, cada coisa no seu devido lugar. Marido no seu devido lugar, esposa no devido lugar, os filhos no devido lugar, a nora no devido lugar, a sogra no devido lugar, o patrão no devido lugar, os funcionários no devido lugar, o Estado no devido lugar, a família no devido lugar, o ministério, a igreja no devido lugar, ovelhas no devido lugar, o pastorado no devido lugar. Não é a outra, é a mesma. Não é o outro, é o mesmo. Deus não abençoa casamento via divórcio. Deus não faz enxerto, transplante, próteses. Cada osso se chegou juntos. Para que haja avivamento, precisamos estar cada um no seu devido lugar. E olhei, e eis que vieram nervos. Opa! Coisa linda, hein? Aí aqui já é um outro significado, porque os nervos aqui já vai ter ideia de sensibilidade, porque o vale faz isso com a gente. Os vales que atravessamos nos tornam insensíveis, insensíveis à dor do outro, à dor do próximo. Não é verdade? Porque quando estamos no vale, quando somos ossos, o osso machuca.
Mas aí ele vai fazer o quê? Osso. E olha que coisa interessante, que ele vai começar de dentro para fora. Coisa interessante, né? E olhei e eis que vieram nervos, sensibilidade, e cresceu a carne, movimento, e estendeu-se pele. Deus agora está dando identidade. Deus está dando identidade à sua saúde, à sua família, ao seu casamento, à sua empresa, ao seu ministério. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. Mas espera aí, o Espírito foi a primeira coisa que ele nos disse: fareis entrar em vós o Espírito. Mas lembra que é um processo? É um processo. Ele começou de dentro para fora, mas o que vai vir de fora. O Espírito. Olha que coisa interessante. Não havia neles o Espírito, fôlego de vida. Eu parei pensar, mas Deus não faz nada por incompleto. Mas o Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma coisa interessante. Lembra que enquanto ele profetizava, lembra? Enquanto eu e você estamos orando, enquanto eu e você estamos jejuando, enquanto eu e você estamos adorando, enquanto eu e você estamos nos ligando um ao outro, nos colocando no devido lugar, tendo sensibilidade um com o outro, dando movimento a tudo aquilo que estava parado, dando identidade, estamos sendo colocados no devido lugar, sendo reconhecidos. Deus lá do céu fica olhando, que coisa linda. Porque isso é o processo. Há quanto tempo Deus não te vê orar, não te vê consagrar pela vida do outro? Há quanto tempo Deus não te vê você no devido lugar, fazendo o que era para fazer? Há quanto tempo você é insensível à dor do outro, à dor do próximo? Quem sabe, né? Você está aí nessa situação que está aí, você está, né, sem movimento, sem sensibilidade, sem identidade, sem proteção, porque a pele faz isso, não protege ninguém, também não tem proteção. Mas agora vai vir algo que vem de fora. Primeiro Deus começa de dentro para fora, e agora Ele vai enviar algo que vem de fora para dentro. E esse algo que vem de fora para dentro, olha que coisa interessante. E Ele me disse, de novo Deus vai falar. Ezequiel, nós podemos ver que ele só fala o que Deus autoriza. Não fala por conta própria. Esse é o segredo para sairmos do vale. Esse é o segredo para mudar a situação do vale. Profetiza ao Espírito. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito interessante porque só tem autoridade de profetizar ao Espírito quem primeiro teve coragem de profetizar aos ossos. Você só vai ter legalidade, autoridade para profetizar ao Espírito a partir do momento que você teve coragem de profetizar para aquilo que era impossível aos seus olhos. E você sabe que era impossível, mas mesmo assim você profetizou porque Deus te mandou profetizar. Então só tem autoridade de profetizar ao Espírito quando primeiro nós profetizamos aos ossos. Profetiza ao Espírito. Passou pelo processo, agora você tem autoridade para profetizar ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, não é eu, não é a convenção B ou C, a situação, é Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para quê? Já mudou um pouco o integral aqui, já não mais são ossos, mas são mortos. Porque agora tem carne, tem nervo, tem pele, mas estão mortos. Tem muitas igrejas assim. A estrutura bem colocada, tem sensibilidade, aquela coisa toda, tem movimento, faz muito movimento, tem a sua identidade, né? Tem, né, aquela coisa bacaninha, mas não tem muitas vezes o Espírito, que é algo que vem de fora, vem de cima, vem de Deus, não é verdade? E assopra sobre esses mortos para que vivam. Olha que coisa interessante. Então, ou seja, a voz de Ezequiel está alinhada à palavra de Deus. Eu e você precisamos ter a nossa voz alinhada à palavra de Deus.
E profetizei como ele me deu ordem. De novo ele fala. Não é como Ezequiel nem como o profeta quer. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé. Estavam deitados. Tinha pele, tinha nervos, tinha carne, tudo direitinho, mas estavam o quê? Deitados. Não tinha utilidade nenhuma. Estavam deitados. E se puseram em... se posicionaram. Mas se posicionaram o quê? Um exército grande e extremo. Opa! Levantou-se o quê? Um exército. Aqui estava dizendo que era um vale de ossos secos. Para Ezequiel. E Ezequiel tentou guardar isso. Ele não assumiu. Mas quando ele profetizou, passou pelo processo, profetizou o Espírito, viveram e colocaram de pé um grande exército. Lembra, por isso que Deus não permitiu que Ezequiel pisasse nos ossos, passasse por cima, mas desse voltas. Olhava, eram numerosos. A qualidade não servia para nada, eram ossos. Mas para Deus, estava ali um grande exército que possivelmente poderia ser usado por Ezequiel para vencer grandes batalhas. Ali estavam generais, tenentes, capitães, soldados, arqueiros, flecheiros, escudeiros, homens e mulheres de Deus, que estariam a serviço, a comando do profeta Ezequiel. Um grande exército. Não sei como que você tem visto a sua casa, a sua família, a sua igreja, mas Deus vê um grande exército. Por isso, não despreze aquele que é osso. Não despreze aquele que está caído, que está sobre o vale. Se Deus não permitiu que ele fosse enterrado, porque ainda há esperança para ele, ainda há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família, há esperança para o seu filho, há esperança para a sua esposa, para o seu esposo, há esperança para a sua empresa, há esperança para a sua igreja. Porque Deus não vê como vê o homem vê como vale de ossos secos, mas Deus vê como um vale de exército, um grande exército em extremo. Então não pise quem está à sua volta. Você não sabe onde Deus vai colocar ele amanhã. Quem sabe alguém que Deus vai colocar amanhã para te ajudar, para estar com você, para lutar com você. E você está perdendo a oportunidade de profetizar na vida dele, de ser profeta na vida dele, porque lá na frente será um soldado, será um exército à sua disposição amanhã. Aprenda isso. Valorize quem está do seu lado, não despreze. Não despreze. Pois esse osso que você hoje despreza, amanhã pode ser um tenente, um general, comandante, será um grande pastor, vai assumir o seu lugar como profeta, vai ser alguém que vai ser tremendamente usado por Deus para te ajudar, para te assistir, quem sabe no vale que você vai passar, porque talvez você não está passando no vale, Deus está te colocando no vale. Aqui, uma coisa é profetizar no vale do outro, outra coisa é profetizar no próprio vale. Então não despreze. Lembre-se que para cada vale Deus tem um profeta. Quem sabe você tem passado sobre vários vales, tem passado direto, não tem profetizado, tem feito vistas grossas, passado direto, não é comigo, não me importa, não tem sensibilidade. Nesse vale ou você é osso ou você é profeta. Não se esqueça disso. Ou você é osso ou você é profeta. Deus tem um grande exército onde você vê osso. Deus tem um grande exército extremo. Mas para isso, profetiza. E olha o que diz aqui. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, inclusive você. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós mesmos estamos cortados. Eles estão dizendo, já que eles estão liberando uma palavra sobre eles mesmos, eu também vou liberar uma palavra sobre eles. E a palavra de Deus é que vai prevalecer sobre a palavra desses ossos. Ossos estão dizendo, secou-se, acabou a esperança. O Espírito está dizendo, Deus está dizendo, eu vejo um grande exército.
Já que é pela palavra que eles estão dizendo que não tem esperança, a minha palavra é superior à palavra desses ossos. E eu digo, é o meu povo. É o meu povo. Eu vou abrir os vossos sepulcros, vou fazer subir das vossas sepulturas, povo meu, e trarei de volta a essa terra. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Já que eles estão declarando que estão derrotados, sem esperança, a palavra de Deus para você é: há esperança. Onde você vê osso, eu vejo um grande exército em extremo. E neste vale, você é osso ou você é profeta? Se você é profeta, nenhuma experiência com o vale primeiro acontecerá sem que antes você tenha experiência com a mão de Deus. Porque antes do vale, primeiro vem a mão. E o segredo do vale é a mão. E depois dessa mão, a voz, a palavra de Deus. Porque tudo vai acontecer segundo a palavra de Deus. Palavra essa que vai sair pela sua voz. Mas quem está fazendo é Deus. E só tem autoridade para profetizar o Espírito quem primeiro teve coragem de profetizar para os ossos. Deus vai fazer com que você profetize no meio da impossibilidade, que no seu coração você sabe que é real. É impossível? Beleza. É nesse impossível que eu vou fazer você profetizar a minha palavra. Em nome do Senhor Jesus. Até o capítulo 36, Ezequiel ouviu o que Deus queria que Ezequiel ouvisse. Capítulo 37, Deus vai fazer Ezequiel ouvir o que precisa ser ouvido, ver o que precisa ver, o que precisa ser visto, e falar o que precisa ser dito. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos profetizar. Não sei qual o vale que você está passando. A mesma mão que esteve com Ezequiel lá é a mesma mão que está com Ezequiel no vale. Não é porque Deus tirou a mão que significa que ele está ausente. Não, não. Ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve presente. Mas é para testar o que está dentro do seu coração. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. A cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Eu quero profetizar sobre esse grande exército, que até então, ó Deus, tem sido visto como um vale de ossos. Mas para o Senhor é um grande exército extremo. Eu profetizo sobre essa casa, sobre essa família, sobre este casamento, meu Deus, sobre essa empresa, sobre essa igreja, sobre a nossa nação. Meu Deus, em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor usou Ezequiel, que o Senhor possa me usar também. Pai, que esta mesma mão que esteve com Ezequiel, ó Deus, que possa estar comigo. Eu quero, ó Deus, profetizar segundo a ordem que o Senhor me der. Pai, que seja, ó Deus, a tua palavra por meio da minha voz. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo vida. Em nome de Jesus, eu profetizo aos ossos, eu profetizo a carne, eu profetizo, meu Deus, a pele, eu profetizo aos nervos, em nome de Jesus, a estrutura, a sensibilidade, meu Deus, eu profetizo o movimento, eu profetizo identidade nesse homem e nessa mulher. Pai, em nome de Jesus, no meio dessa impossibilidade, eu quero profetizar a tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero profetizar o Espírito. Vem dos quatro ventos, faz uma obra completa de todos os lados, meu Deus. Em nome de Jesus, uma obra completa na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, nesta noite, neste momento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse, em nome de Jesus.